Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Mais uma dúvida frequente. A dúvida é: devo ou não devo assinar o divórcio? Antes de começar esse tema, gente, eu quero falar para vocês que o nosso canal ele tem quase 1000 vídeos, junto com a palavra e a oração de bom dia, tá? Nós gravamos, gente, para que vocês possam ter uma caminhada mais próxima de Deus, né? Então procurem lá nas playlists, tem playlist de oração, tem playlist de propósitos, tem playlist sobre divórcio, repúdio, novo casamento, tem playlist de ensinamentos, tem playlist com dicas, né, comigo com a pastora Sandra, dicas sobre o deserto. Tem playlists agora, essa nova playlist que eu tô fazendo agora, que é sobre perguntas e respostas, né, as dúvidas frequentes. Então vocês vão perguntando e na medida que a gente vai podendo, a gente vai gravando, tá, gente? Mas assim, muitas das perguntas de vocês já foram respondidas. Então tirem um tempinho e vão lá nas playlists e vão olhando, vão acompanhando os vídeos, tá? A palavra e a oração de bom dia, ela entra no canal todos os dias às 5 da manhã. Às vezes, por um problema ou outro, pode acontecer de não entrar. Mas a regra é que entre todos os dias às 5 da manhã. Então já começa o seu dia com a palavra e a oração, amém? Muitas pessoas ainda perguntam, né? Porque pelo fato delas estarem querendo lutar elas estão lutando pela restauração do casamento, se elas devem ou não assinar o divórcio. Gente, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Então assim, se eu estou tendo uma vida com Deus, se eu me converti e eu estou observando os mandamentos, se eu entreguei minha vida a Deus, se eu entreguei o controle da situação a Deus, eu preciso crer que Ele está no controle. Vai haver casos em que o próprio Deus vai evitar e vai haver casos em que Deus vai permitir. Como que eu vejo essa situação? Uma coisa é lutar pela restauração, é lutar você e Deus. A outra coisa é você querer segurar na força do braço, entendeu? Então eu vejo assim, você não vai ir atrás de divórcio. Você não vai pedir o divórcio. Se você luta por restauração, você vai ficar na sua, orando, jejuando, aprendendo mais de Deus, se envolva com as atividades da sua igreja, mas não procure o divórcio. Agora, o seu cônjuge quer o divórcio. Você precisa respeitar as fases. Você precisa respeitar o momento que seu marido está passando, a sua esposa está passando, e você precisa aplicar o deixar ir. Assinar o divórcio faz parte do deixar ir. Tem pessoas que ensinam que assinar o divórcio, a pessoa estaria pecando porque Deus odeia o divórcio. Não é assim, amados. Você não está buscando o divórcio, você não quer o divórcio e Deus conhece o seu coração. Então, a sua luta é em oração. Não é segurando com a força do seu braço. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa de jeitinho. Então você vai orar para que Deus impeça, para que Deus faça alguma coisa e impeça que esse divórcio saia. Você vai orar para que Deus tire as vendas dos olhos do seu marido, da sua esposa. Você vai orar para que ele mude de ideia. Mas você precisa crer que se ele não mudar de ideia, que se o divórcio sair, não da vontade de Deus, mas é permissão de Deus. Você não sabe quanto tempo vai levar a sua restauração. Pode levar 6 meses, mas pode levar 6 anos. E existem coisas que você vai ter que viver e coisas que seu marido, sua esposa vai ter que vivenciar lá fora também, para que ela possa se voltar para Deus. Pode ser que seu marido, sua esposa entre em 1, 2, 3 relacionamentos. Pode ser que até ele venha casar de novo. Então, eu vejo como não querer assinar o divórcio como uma forma de não deixar ir, de segurar na força do seu braço. E não vai ser assinar ou não esse documento que vai impedir a ação de Deus. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. E por isso, eu só vou agir quando Ele falar que eu devo agir.
Eu só vou tomar atitude quando ele me fala que eu tenho que tomar atitude. Eu não vou tomar nenhuma atitude com a força do meu braço sem ter sido orientada por ele. Então a primeira coisa que você deve fazer é isso, é orar. Deus vai falar com você. E se for o caso de não assinar o divórcio, o próprio Deus vai falar. Mas mais uma vez, nós entramos naquela situação de que você não deve recorrer a uma pessoa, a um homem, a um ser humano, a um pastor, a um youtuber, a um canal, a um grupo, perguntando se você deve ou não assinar o divórcio. Eu penso que você não deve procurar. Se você está lutando por restauração, o divórcio não tem que partir de você. Agora, se a pessoa ela tomou as providências necessárias, foi marcada a audiência, você até o último minuto vai ficar orando para que Deus impeça essa situação. Você vai ficar orando para que chegue na frente do juiz, que seja ele mude de ideia. Ou que a própria juíza, como eu já acompanhei casos assim, do casal ter pego uma juíza cristã. E ela começou a pregar da importância do casamento, da visão de Deus sobre o casamento, e o marido mudou de ideia. Então, gente, quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus quer usar uma pessoa, ele usa. Então, a escolha é sua. Como sempre, a decisão é sua. Se você acha que não deve dar, amém, não deve dar. Eu só penso que temos que respeitar a vontade de Deus e a permissão de Deus. Outra coisa, o seu cônjuge nesse momento, a sua esposa, o seu marido que foi embora, nesse momento eles estão com a mente opressa, eles estão com o coração confuso, eles estão com a mente confusa. Nesse momento só o que eles têm é raiva no coração, é ódio, é um sentimento de fracasso, porque eles também, mesmo querendo a separação, eles também têm um sentimento de fracasso, que não deu certo aquele casamento. Então nesse momento é um momento de perturbação. E ele não quer a restauração, senão ele não estaria pedindo divórcio, né? Ele não quer restauração, ele não quer voltar para casa, ele não quer a família dele, ele quer liberdade, ele quer paz, ele quer vida nova. E aí você nega o divórcio. Você só vai ampliar esse sentimento de raiva, de mágoa, de ressentimento. Só vai fazer ele ter certeza que tomou a atitude certa de te abandonar, entendeu? Porque você quer tudo do seu jeito. Não pode ceder à vontade dele. Então não é pecado você assinar, porque Deus conhece o teu coração. E a palavra não fala também que só de desejar um outro homem ou desejar outra mulher, de olhar com olhos de cobiça, a gente já está pecando? Então o que importa é o que tem no seu coração e não o papel que você vai assinar ou não. Mas de qualquer forma continua sendo uma decisão sua. Eu tomo as minhas decisões baseadas na oração e não na orientação de A ou de B ou de C. Eu levo em consideração a orientação da pessoa, aí eu vou orar, peço para que Deus me direcione de acordo com o que aquela pessoa falou, de acordo com o que está no meu coração, o que eu acho que deve ser feito, o que não acho, e eu peço para Deus me dar uma direção. Mas você não pode, sabe aquelas viseiras de cavalo? Você não pode ter essa viseira e deixar uma pessoa ficar te conduzindo a tua vida. Quem conduz a tua vida é Deus. Você não pode ficar recorrendo de igreja em igreja, ou de canal em canal, ou de grupo em grupo, pedindo que as pessoas respondam as coisas para vocês, e vocês vão lá, pergunta, a pessoa responde, você vai lá e faz. Não, gente. Desenvolva a fé de vocês. Desenvolva a crença de vocês. Desenvolva uma intimidade com Deus, onde Deus fale para você fazer as coisas e você vai lá e faz. Não dependa de ninguém, dependa somente de Deus. Amém? Então, gente, além, né, de tudo isso que pode gerar na cabeça do cônjuge, né, de aumentar a raiva, aumentar a mágoa, aumentar o distanciamento. Além disso, também existem as consequências jurídicas, né? Porque um divórcio amigável, ele é muito mais saudável para todas as partes envolvidas, né? Tanto para o casal quanto para os filhos. E um divórcio litigioso, porque se você não quiser assinar, o seu cônjuge vai entrar com divórcio litigioso. O divórcio vai sair você querendo ou não, se ele quiser.
Então, o juiz vai analisar os fatos, vai analisar tudo, vai intimar. Se você não comparecer, ele vai dar o divórcio. Só que nesse meio tempo, aumentou a raiva do cônjuge, aumentou o nojo dele por você, aumentou o distanciamento, aumentou a vontade dele de não querer mais a restauração. Então, só prejudicou. E você pode sofrer as consequências jurídicas, né? Tem muitas pessoas muitas esposas, né, mulheres que nos procuram, que não estavam trabalhando e aí o marido abandonou, ficou numa situação delicada. Agora pensa, se ela conseguir um acordo, conseguir conversar, conseguir mediar a situação, ela pode de repente receber a ajuda do marido, mesmo depois de separados. Agora num divórcio litigioso, ele só vai querer complicar a vida, né, da pessoa que ele deixou. Então, as consequências jurídicas também são agravantes num divórcio litigioso. Questão de guarda, questão de pensão, questão de divisão de bens, só vai ser prejudicada a pessoa que ficou, né? Óbvio, né? Também nessa situação onde a mulher era mais dependente do homem, né? Mas eu já vi casos em que a esposa não quis dar o divórcio para o marido, ele teve que entrar com um divórcio litigioso e ainda pediu a guarda. E ele conseguiu provar que ela não tinha estabilidade emocional para criar criança, porque nem o divórcio ela queria dar, ou seja, foi feito perícia e tudo mais, e ele conseguiu até a guarda dos filhos. Então, gente, eu vejo por esse lado. Deus está no controle. Se você entregou nas mãos de Deus, tem que crer que ele está no controle. Ele poderia impedir, ele não impediu. Por quê? Porque existe um propósito. Há coisas que você tem que passar, há coisas que seu cônjuge tem que passar. A única coisa que você pode fazer é orar. Orar para que Deus impeça. Orar para que esse divórcio não saia. Até o último minuto, orar. Mas se Deus não impediu, Deus está no controle. Agora, se você decidiu não dar o divórcio, não assinar o divórcio, aí você está segurando na força do seu braço. Você não está entregando nas mãos de Deus. Você está tentando a restauração do seu jeito e não do jeito de Deus. Quando Deus faz, amados, é para não restar dúvida que foi Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Agora, se você segurar o casamento, o seu divórcio, aí na força do seu braço, será que as pessoas não vão dizer assim, é porque a fulaninha se negou a dar o divórcio, e aí ele pensou melhor e tal, acabou voltando para casa. Não, mas ele só voltou porque a fulana não deu divórcio. Entende? E não é assim que Deus trabalha. Deus não divide a glória dele. Então, seu marido pode ir, pode até casar com outra, pode casar com duas, com três, se você estiver em oração, se você estiver buscando a Deus, se você estiver com comunhão com Deus em primeiro lugar, tá? Aí, o seu casamento vai ser restaurado. Não é porque você assinou ou deixou de assinar, não é porque você usa ou não usa aliança, tá bom? Comentem aqui se foi bom pra você essa orientação e se ficou alguma dúvida, pergunta e assim que eu puder eu volto. Grande beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus.